O caso do Jeffrey Epstein é completamente insano, mano. Você tá doido, mano. Você tá doido. Pessoas no fim de janeiro, agora alguns dias atrás aí, o FBI liberou milhões de novos arquivos do caso Jeffrey Epstein, o Epstein Files, e mostra o envolvimento do Elon Musk, do Bolsonaro, do Bill Clinton e até de uma forte influência no 4chan, que viria a resultar em massacres escolares e todas as bizarrices que você vê em grupos extremistas na internet. Calma, eu sei que muitos de vocês estão confusos, mas o vídeo de hoje vocês vão entender o assunto desde o começo, de uma forma bem resumida, e aí vamos ao que foi revelado recentemente, que é assustador. Então dá uma ajudinha aqui pro canal, também iniciando aí uma nova temporada aqui. Esse caso é bizarro, mano. Jeffrey Epstein. No primeiro eu falei sobre a descoberta dele ter uma ilha onde ele dava festas com pessoas poderosas e garotas menores de idade e sempre criava prova contra esses poderosos. Só que com essas provas o Epstein se torna um cara perigosíssimo para a elite do mundo. E o motivo de eu ter feito o primeiro vídeo foi porque ele foi descoberto e preso em um presídio de segurança máxima. As acusações é que ele movia uma rede de tráfico sexual humano, produção de conteúdo de abuso infantil, tortura e várias outras paradas pesadíssimas. E os usuários na internet começaram a buscar fotos antigas dele com amigos poderosos íntimos lá pro fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 e pronto. O cara mesmo na prisão era uma bomba relógio pra elite. Só que nesse presídio de segurança máxima houve um erro de vigilância, os turnos dos guardas se bagunçaram, o Jeffrey Epstein ficou sem supervisão por cerca de 1 hora e pronto, nesse período o Jeffrey Epstein se suicidou e foi encontrado no dia seguinte. Nisso as fotos do suicidado com poderosos começaram a se espalhar e as pessoas começaram a questionar os antigos amigos de Epstein. Qual a relação que vocês tinham? Os eletrônicos... Rapaziada, ó, o cara não se churrascou nada não, mano. Olha que coincidência, o cara foi se churrascar logo quando não tava funcionando câmera, logo quando o turno dos vigilantes bugou. Ah, que coincidência. Foi queima de arquivo mesmo. Na verdade, tudo no nome do Epstein foi confiscado e descobriram que o cara era pro player e mandar e-mails. Tudo que ele fazia tá registrado nos seus e-mails, seja alguma conversa profissional ou alguma conversa pessoal. E aí surgiu os Epstein Files. Esses documentos ainda estavam em total sigilo desde a morte do Epstein até 2024 e as pessoas queriam que eles fossem liberados. Nisso, o Trump entra de vez na história, uma vez que ele era amigo próximo de Epstein, tendo vários registros dos anos 90 juntos, e ele era candidato à reeleição à presidência dos Estados Unidos em 2024. E aí vem a pergunta de novo, qual a relação que vocês tinham? Trump sempre disse que nunca soube de nada sobre essa história de ilha do Epstein, das festas bizarras e tudo mais. Então a galera respondeu, bom, se a gente votar em você, você libera o bagulho? E o Trump respondeu que sim, ele iria liberar mais arquivos do Jeffrey Epstein. Trump então foi eleito e o assunto acabou ficando de lado, mas a pressão popular fez os primeiros arquivos serem liberados para o público. Os arquivos só foram liberados no fim de fevereiro e foi uma decepção. Foram poucas páginas, muitas delas censuradas e que só confirmavam o que todos já sabiam, que ele praticava crimes nessas ilhas, mas nenhum terceiro foi citado nesses arquivos liberados. Então a pressão popular aumentou e numa nova fase da operação, em maio de 2025, o FBI liberou mais arquivos e, novamente, muita coisa censurada, mas em uma lista aparecia o nome de Trump, fora as acusações que começaram a surgir de que ele estava presente na ilha e que havia cometido crimes lá. Tem também comprovado que Trump viajou pelo menos 8 vezes no avião do Epstein, onde pelo menos em 4 vezes Ghislaine Maxwell estava presente. Ghislaine Maxwell é uma criminosa condenada por tráfico sexual infantil, acusada de recrutar garotas para o Jeffrey Epstein, além também de ser ex-esposa dele. E aí o cerco foi se fechando. O que os dois faziam juntos entre 1990 e 2000? E a posição do Trump sempre foi se afastar da imagem do Epstein, dizendo que não era nada demais não, foram só alguns jantares aleatórios ou coisa do tipo. A gente começa até a dar um pouco mais de razão para os teóricos da conspiração, porque a parada começou a ficar mais sinistra agora que o FBI liberou milhares de arquivos do Epstein, incluindo fotos, vídeos e muitos e-mails. Agora sim, uma publicação que tem coisas que ainda não tinham sido reveladas. Nelas mostra o envolvimento do 4chan, do Bill Clinton, do Elon Musk, do Trump, do Bolsonaro e de vários outros poderosos da elite global, e aparentemente um projeto de poder baseado na chantagem e no extremismo online, por meio de uma guerra cultural. Vocês vão entender o ponto que uma galera tá teorizando e que sinceramente faz bastante sentido, mas para isso a gente precisa entender o que foi liberado. Bizarro, Esse é o rapaziada. grupo de recrutadores e aliciadores. Mano, esse caso é bizarro, mano. Esse caso é bizarro. Olha o Real Bacon, salve o rei.
Mano, esse caso é bizarro, mano. Você tá doido? Você vê os negócios desse, mano, você começa a criar uma... Agora eu tô vendo isso aqui, velho, você tá doido, velho. Já era pra eu estar dormindo, mano. É 4 horas da manhã, eu tô aqui vendo essa porra, velho. Você... Que merda. Você vai vendo essa porra aqui, mano, você fica com ódio, mano. Eu vou dormir ali, mano. Já é 4 horas da manhã, não sei nem se eu vou conseguir dormir direito. Pensando nessas pragas aqui, mano. De menores que trabalhavam para o Jeffrey Epstein. Ele foi acusado em 2019 de ter abusado de mais de 250 jovens. Essas jovens eram recrutadas para estar em festas e aqui começa a entrar os e-mails. Diferentemente das divulgações anteriores, dessa vez o Trump é mencionado centenas de vezes e até o príncipe Andrew é envolvido nisso, aparecendo em algumas fotos deitado em cima de uma mulher não identificada. Segundo o vice-procurador Todd Blanche, o responsável pela liberação dos arquivos, a Casa Branca não participou da revisão dos arquivos. Ele disse: não protegemos Trump na investigação dos arquivos. Uma curiosidade, Jeffrey Epstein teve a sua conta da Xbox Live banida por assédio e mau comportamento com outros jogadores. Eu nunca conheci ninguém que já levou um banimento desse na Xbox Live por esse motivo, então dá pra ver como já começa o nível da parada. Nos e-mails mais notáveis até o momento, tem algumas pessoas poderosas conversando diretamente com o Epstein e registros pessoais do próprio Epstein, tipo um diário. E um desses registros pessoais, Epstein desabafa que topou ajudar Bill Gates, o dono da Microsoft, que teria pedido que ele apagasse uns tais e-mails referentes a DST que ele havia pego com garotas russas nas festas, e também havia solicitado remédios para DST e outras drogas para tratar ele e a esposa, que também havia sido infectada e não sabia. Epstein teria se arrependido amargamente de ter ajudado ele por ir contra sua moral. Vai entender, né? Pois é, existem algumas fotos do Bill Gates com o Jeffrey Epstein ao longo dos anos, e todas essas festas que o Epstein dava eram gravadas, e a investigação liberou diversos vídeos e fotos com as mulheres censuradas, mostrando que havia uma clara produção de provas ali de Epstein contra os próprios convidados, além da produção de conteúdo para venda na Deep Web. Pois é, as autoridades classificaram os arquivos como produções comerciais. Imagens do ex-presidente Bill Clinton também surgiram, onde ele aparece com meninas na ilha de Epstein, inclusive aparecendo com o próprio durante uma festa que aconteceu lá. O FBI chegou até a liberar um cardápio das drogas que eram oferecidas nessas festas, contendo diversas substâncias que não são simples de conseguir, mas bom, se tratando dos caras mais ricos e poderosos do mundo, nada é impossível. Elon Musk também foi citado nos e-mails de Epstein diversas vezes. O comportamento de Musk era como se ele quisesse se aproximar do cara. Em 2013, Elon Musk tentou marcar uma reunião com Epstein, mas ela foi remarcada e depois remarcada de novo e depois cancelada porque Jeffrey precisava ir para Nova York. Outros e-mails surgiram mostrando que Elon Musk tentou muito se aproximar, mas sempre vinha um "vamos marcar aí, vendo o que dá". Em um momento, o Epstein chamou Musk para uma orgia usando um código de "vamos nos encontrar aí com os caras da ONU", e o Musk não entendeu o que aquilo significava, dizendo que se encontrar com esses caras seria perda de tempo. Então Epstein respondeu novamente dizendo: "Você acha que eu sou retardado? Não há ninguém acima dos 25 anos aqui e elas são todas fofas". Elon Musk disse que o maior tempo que ele passou com Jeffrey Epstein foram 30 minutos em Manhattan e convidou que houve um convite sim para conhecer a ilha, mas que ele sempre teria recusado. Mas em um e-mail encontrado em 2012, Elon Musk pergunta: "Qual dia ou noite você vai dar a festa mais selvagem na sua ilha?", dando a entender que ele queria sim ser convidado. Nos últimos dias no Twitter, o Elon Musk apenas desconversa quando o assunto surge e não comentou nada sobre esse e-mail específico que consta no site oficial do governo. Thank you. Agora vem a parte onde a internet entra na história, precisamente o... Pô, velho, até o Elon Musk... Esse do Elon Musk eu tava ligado, mas tipo assim... Pô, mas será que é verdade? Tipo assim, como é que os caras sabem que realmente é o e-mail do Elon Musk? E se não for do Elon Musk? E se for forjado? E se for um e-mail fake que não é do Elon Musk? Tem as possibilidades. A gente também já pode sair batendo martelo e julgando a pessoa dessa forma. Pode ser uma coisa forjada. Não dá pra sair falando, ele fez isso aqui. Não. Era ele. Não dá pra ter certeza.
o 4chan. E é aqui que a história toma um rumo bizarro, momento chapéu de alumínio. Aparentemente a gente vai ter que usar mesmo, hein? Foram encontrados e-mails do Epstein com Boris Nikolic, onde ele agradece pela noite anterior de provavelmente aí algum encontro, dizendo que conheceu pessoas muito boas e sugere pro Epstein que ele conheça Christopher Poole, mandando um link da Wikipedia do rapaz. Christopher Poole é simplesmente o criador do 4chan, um site conhecido por ser responsável pelo extremismo na internet. O 4chan é um site anônimo com as chamadas image boards, que são os tópicos de conversas, e lá as pessoas conversam sem ter nenhuma informação sobre quem é a outra pessoa que ela tá conversando, e lógico que isso cria o cenário perfeito pro extremismo. E lá se formou uma comunidade onde foram criados diversos memes que você vê por aí com piadas politicamente incorretas, xenofóbicas, antissemitas e tudo mais, e essas pautas foram sendo importadas e adaptadas para outros países. E os channers usam de uma técnica que foi sendo difundida na internet, que é de ser totalmente extremista, chocar o telespectador com meias verdades ou fake news mesmo, com o objetivo de chegar em mais e mais pessoas. Afinal, o ódio é o que mais movimenta as redes sociais, isso não é novidade para ninguém. E isso vai desde memes até teorias da conspiração sobre minorias. Essas teorias que fazem um malabarismo para colocar certos tipos de pessoas em uma categoria subhumana, por exemplo, que é uma variação de um método nazista. Enfim, para vocês terem noção da influência deles. Tudo isso surgiu no 4chan e com certeza você já viu alguém meio pirado aí replicando esse tipo de coisa. Até teorias malucas sobre bilionárias são assunto. E é aí que a parada fica mais sem sentido e confusa, se liga. No dia 20 de outubro de 2011, Boris enviou um e-mail apresentando o Christopher, conhecido como Mute na internet, pro Epstein. Eles começaram a conversar e no dia 23 eles se encontraram. E isso a gente confirma porque o Epstein respondeu o Boris no dia 24, dizendo que adorou conhecer o rapaz e que ele é um bom garoto. E eles se encontraram novamente algumas outras vezes nos meses seguintes. Porém, algo curioso aconteceu. No próprio dia 23 de outubro de 2011, no dia do encontro, foi lançado a board no 4chan chamada de Pool, que é uma nova seção do site para conteúdos politicamente incorretos, que é justamente onde se proliferou todo esse extremismo da internet que eu citei. E aí ficou entendido na internet de que Jeffrey Epstein teria participado da criação da board politicamente incorreta, que é um lugar bizarro na internet que gerou diversos problemas, tipo criando uma geração de jovens frustrados e manipulados, que são os incéis aí, e que cometem massacres escolares tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Gerou essa galera do Discord que tortura animais, gerou uma guerra cultural e também influenciou em eleições. E além disso tudo, é comprovado que Jeffrey Epstein era usuário ativo do 4chan. Ele chegou a compartilhar alguns posts que fez via e-mail para outras pessoas, e curiosidade, o Multi já veio pro Brasil no dia 18 de julho de 2011 para participar do evento YouPix. O Reddit também é outro lugar onde surgem as pautas da internet, e sabe quem era a moderadora mais comentada do Reddit? Ghislaine, a mulher de Epstein, que comandava diversos subreddits gigantescos. Mas se liga, eu vou explicar por que essa seção do politicamente incorreto do 4chan é tão importante estrategicamente para eles. Jeffrey Epstein também é amigo de Steve Bannon, e Steve Bannon é um assessor político dos Estados Unidos que serviu como assistente e estrategista-chefe da Casa Branca no governo do Trump, sendo também coordenador da campanha eleitoral, e já é confirmado que ele também ajudou informalmente na campanha do Bolsonaro. Steve Bannon se diz um membro da alt-right, sendo mais inclinado ao nacionalismo. Ele é contra o status quo e diz que a ideologia engloba libertários, sionistas e conservadores, e o próprio Bannon admitiu que o ideário da alt-right apresenta conotações raciais e antissemitas, mas que ele pessoalmente era contra isso, porém, né, ele sabia que atraía também esse tipo de gente para a ideologia dele. Steve Bannon formulava estratégias para a disseminação das imagens dos candidatos por meio da internet, usando estratégias como o ódio, o espanto e tudo mais, dando força para a guerra cultural que a gente vive hoje em dia. Um exemplo meio bobo, chegou aqui no Brasil a onda de rage bait, principalmente no Twitter, onde as pessoas só ficam jogando ódio de graça em certas coisas para gerar um burburinho na internet e você ganhar alguns cliques. Isso começou como uma estratégia de campanha que foi vista pelas primeiras vezes onde? Na seção do politicamente incorreto do 4chan. Além de terem encontrado as postagens do Epstein no 4chan, começaram a tentar reparar nos padrões de comportamento do site com as coisas que o Epstein ia registrando no seu e-mail. E é aí que a coisa começou a ficar escancarada, de que ele participava do controle da board e que usava ela para disseminar fake news pela internet inteira. O Trump já era famoso antes de ser presidente, porém não é à toa que muita gente, inclusive especialistas, se chocaram quando o Bolsonaro, um cara do baixo clero da Câmara dos Deputados, começou a crescer muito nas pesquisas para presidente a partir de 2014
2014 e que decolou a partir de 2016 por conta das redes sociais. E olha uma conversa que o Bannon teve com Epstein no dia 21 de setembro de 2016. O Bannon disse pro Epstein: diga a Chomsky que o meu garoto vai ganhar no primeiro turno. O Chomsky estava visitando Lula na cadeia e depois o Bannon e o Epstein comemoram juntos. Bolsonaro é o cara. Em 9 de novembro de 2018, Epstein tenta marcar uma reunião com alguém e esse alguém respondeu: tem o Bolsonaro em Washington na segunda-feira. E adivinha quem tava lá? Bananinha. Eduardo Bolsonaro estava lá nessa segunda-feira em Washington. Em outra troca de e-mail, uma pessoa não identificada disse que não gostou de ver Bolsonaro dizendo publicamente que nunca se encontrou com Steve Bannon, e aí o próprio Bannon responde que pra ele é melhor assim, ele prefere manter as coisas do Jair nos bastidores. Inclusive no dia que o Bolsonaro foi esfaqueado em Minas Gerais, o Jeffrey Epstein foi avisado via e-mail e a resposta dele foi: antes ele do que eu. E eis a parte mais confusa, chapéu de alumínio total da história. O caso Jeffrey Epstein parece dar credibilidade a diversas teorias da conspiração. Cara, que doideira. Antes do Bolsonaro levar a facada, falaram pro Jeffrey Epstein. Que doideira, cara. Que por anos foram vistas como bobagem e que surgiram nesses sites anônimos da internet, principalmente teorias envolvendo a elite global. Porém, pelo que a gente viu nesse vazamento, quem controla essas fontes de disseminação das teorias são os próprios membros da elite global. É difícil de acreditar, mas foi o governo dos Estados Unidos que soltou isso. Isso tudo não foi tirado do nada. E o Epstein é quem nesse jogo todo? Ele controlava diversos poderosos, gerenciava uma guerra cultural, traficava e torturava pessoas para interesse e benefício próprio, mas pra quê? Ele é o chefão? Ele é o vilão final da elite global capitalista? Bom, tem mais gente gigante trabalhando diretamente com ele. Em uma troca de e-mails, Jeffrey Epstein conversa com Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro de Israel de 99 a 2001 e ministro da Defesa de Israel de 2007 a 2013, dizendo: você deve deixar claro que eu não trabalho pro Mossad. E o ex-ministro responde: você ou eu? E o Epstein diz que eu não. O Mossad é um instituto de inteligência e operações especiais de Israel e é comandado pelo ministro, e diversos e-mails mostram que ele e o Barak eram bem próximos e faziam diversas negociações juntos envolvendo empresas importantes de Israel e magnatas americanos. E aí surge a teoria: todos esses crimes aconteceram, eventos e mortes estranhas aconteceram na investigação e poderosos nunca falaram diretamente sobre o caso, deixando um desgaste enorme na imagem deles rolar. E por que isso? Será que é porque é verdade? Aliás, na real tudo indica que sim, as coisas aconteceram. E esse apoio que o Epstein tem com Israel, será que os Estados Unidos hoje apoia Israel no nível que apoia por causa dessas gravações que o Epstein fabricou contra diversos poderosos? Inclusive tem um e-mail onde o Epstein agradece por um vídeo de tortura que ele recebeu, dizendo que amou o conteúdo e suspeita que quem enviou esse vídeo foi o ex-ministro. Só pra finalizar com mais chapéu de alumínio na cabeça, se liga nesse tweet. A CIA, o Mossad e a elite pedófila estão comandando uma espécie de rede de extorsão e tráfico sexual em Porto Rico e nas ilhas do Caribe. Eles vão me incriminar com um laptop plantado pela minha ex-namorada que era espiã. Vão me torturar até a morte. Esse cara aí desse tweet foi encontrado morto por afogamento mais tarde no mesmo dia. Essa é uma nova temporada. Torturar até a morte. Com o laptop plantado pela minha ex-namorada que era espiã. Vão me torturar até a morte. Esse cara aí desse tweet foi... Caralho, mano, a namorada do cara era uma espiã e incriminou o cara. Foi encontrado morto por afogamento mais tarde no mesmo dia. Caralho, velho. Essa é uma nova temporada. A namorada do cara plantou informações falsas sobre o cara. Era uma espiã. Você tá doido? Aqui do canal eu me mudei, tô com um cenário novo, equipamentos novos aí, como eu disse no começo do vídeo, e logo mais eu vou atualizar vocês as novidades. Perdão começar o ano assim, do nada, com um tema tão chocante, eu não tava planejando isso, mas não tinha como não falar sobre isso. Então se você gostou, deixa o like aí pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui, e é isso aí, muito obrigado por assistir até o final, um abraço e tchau! Pô, valeu pelo vídeo aí. Stex, Gustavo, tamo junto, mano. Cara, já tô até morto aqui de sono, mano. Já é 4h12 da manhã, velho. Você tá doido, velho, cara. Era pra tá dormindo, mano. Nossa senhora, esse aqui eu não comentei quase nada. Vou dormir, mano.
4 horas da manhã já, viu? É, rapaziada, esse mundo aqui é bizarro. Esse mundo é bizarro, mano. O mundo é bizarro, velho. Por isso, mano, faça academia. Eu parei de treinar, vou voltar a treinar, velho. Eu vou aproveitar que eu peguei um ódio aqui. Aproveitar que eu peguei um sentimento de ódio aqui, mano. E vou ir na academia amanhã, mano. Se pá. Já vou lá meter o treino, mano. E voltar a treinar, entendeu? Eu tava precisando de um. Como é que fala? O que eu falava? Não sei nem o que eu tô falando mais. Mas, mano, treine. Já é 4 horas da manhã, mano. Tô com muito sono aqui. Treine, mano. Porque se algum dia aparecer um cara numa van preta querendo colocar um saco na sua cabeça para, tipo, botar dentro da van e para te estudar, mano, você tem que ser shapeado, você tem que ser forte. Você tá achando mesmo que você é gordinho, que você é magrelo, que você é sedentário? Se chegar os caras na van preta e te colocar você na van, você vai se defender como? Com essa barriga aí, hein? Com esse braço fino aí de graveto. Como é que você vai se defender do cara lá da van, hein? Como é que você vai defender a sua mulher do cara da van, hein? Como é que você vai se defender, sei lá, os seus filhos, a sua família, do cara da van, hein? Então, mano, treine, faça academia, pratique uma arte marcial, faça uma luta, mano. Seja forte para proteger você e sua família e quem você ama. Porque se algum dia aparecer o cara da van preta, mano, você vai estar lá, preparado. Então, mano, treine. Não seja fraco. Não seja barrigudo. Não seja magrelo. Seja homem de verdade. Seja forte. Então agora eu vou de dormes, mano. Treine para que se algum dia você estiver andando na rua e ver um cara estudando uma mulher, para você chegar lá nesse cara e espancar ele, mano. Espancar ele. Então treine. Agora eu vou ir dormir. 4 horas da manhã já.